Bom dia, gente. Acho que é meio difícil começar essa live sem falar saudade muito grande. Mas graças a Deus que nós temos esse meio que o Senhor nos deu, a internet, para estarmos compartilhando a palavra de Deus e também estarmos louvando. Então, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, entrando propriamente no momento da reflexão do catecismo, que eu gostaria de relembrar um pouco com vocês as 2 últimas semanas e os temas que nós estivemos meditando sobre. Há 2 semanas atrás, o nosso irmão Igor, ele nos trouxe sobre qual é o cerne do pecado. Então, o que vinha a ser a sua raiz? Na semana passada, o irmão João, ele tratou sobre um pecado que o nosso coração fabrica sempre, como diria Calvino, se não me falha a memória. Então, é idolatria. E hoje, nós estaremos meditando sobre as consequências que o pecado tem para nós. Tendo em vista isso, e além disso, melhor dizendo, a importância que nós devemos ter na pregação do Evangelho, na pregação do juízo, que é isso que o nosso pecado nos traz, eu gostaria de convidar vocês para me acompanhar na pergunta de número 18 do Catecismo. Tudo bem, Raquelzinha, eu vou tentar fazer isso. Pergunta de número 18 do Catecismo. Dá um tempinho aí para o pessoal abrir. Ela nos questiona o seguinte: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus, e contra sua justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados, e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Às vésperas da Reforma Protestante, 3 ansiedades assolavam a sociedade da época. A primeira era o temor pela morte. A segunda era a culpa do pecado. E a terceira era a perda de sentido. E essas 3 ansiedades estavam explícitas tanto nas artes, na literatura e até mesmo na teologia que era produzida na época. Até o reformador João Calvino, ele vem fazendo uma declaração acerca de como essas ansiedades também tomavam de vez em quando o seu coração. E ele afirma o seguinte: de onde vem a morte, senão da ira de Deus contra o pecado? Daí surge o estado de servidão ao longo de toda a vida, que é a ansiedade constante na qual almas infelizes estão aprisionadas. A consequência do pecado será a morte, até porque o nosso coração teme tanto o pecado, o nosso coração teme tanto a morte, não somente no contexto em que estamos vivendo hoje, em que estamos lidando com um vírus que desconhecemos, mas sempre assolou o coração humano, porque a morte estará guiando o homem para uma grande cena: o pecador diante de um Deus justo e santo. E o nosso comentarista da semana, que é pastor e também faz parte do Conselho do Coalizão do Evangelho, versão americana, que é o TGC, Alistair Begg, ele vem dizendo de que haverá um dia para o pagamento, de que ou nos encontraremos em Cristo Jesus ou estaremos condenados para sempre. Até porque, como Paulo bem afirma na sua epístola aos Romanos, de que o salário do pecado é a morte, ou seja, para ser um salário nós trabalhamos para merecer. Pecamos e merecemos a morte. E quando digo isso, não me refiro somente à morte física, mas sim também à segunda morte, o inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, imputa os nossos pecados em Cristo Jesus. Isso é glória para o nome dele, ou seja, diante desses medos que tanto assolavam a época da reforma, como dissemos no início, como assolam o coração do homem hoje em dia,
tem uma esperança, é Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. Mas, diante de tamanho temor no coração humano e diante de tamanha esperança que há, precisamos pedir a Deus a intrepidez para pregarmos o Evangelho, porque todos nós estávamos indo para o inferno e a maioria das pessoas que nós amamos também estão indo, e precisamos pregar com todas as nossas forças, porque para o inferno vão todos os idólatras, os mentirosos, os adúlteros, ou seja, todos nós estávamos indo. E o inferno, sendo um local em que está eternamente separado de Deus e separado de qualquer vislumbre de sua graça, sendo uma condenação eterna. Até mesmo o comentarista, ele vem nos lembrar de Atos capítulo 24, quando Paulo está diante do governador Félix e diante das acusações que estavam sendo cometidas a ele, ele nada tinha feito para estar no tribunal, ele prega sobre o juízo. E o relato vem dizendo que o governador, ele teme diante das coisas que Paulo falava. A verdade, meus irmãos, é que nós não gostamos e nem queremos pensar no inferno, porque ele nos traz certo temor diante de Deus, e também ele nos traz certa vontade de esquecer, para que nós não venhamos pregar algo tão forte que as pessoas vão rejeitar. Como assim eu falar que um Deus bom pode mandar as pessoas para o inferno? Como assim? Muitas vezes o nosso evangelho é pela metade e nós não queremos falar sobre o juízo, porque nós tememos justamente como as pessoas lidarão. Mas que nós não venhamos cerrar os nossos lábios, porque Cristo nos manda pregar, Cristo nos ordena a honrarmos o seu nome também pregando o evangelho, principalmente, melhor dizendo, pregando o evangelho. Então que nós não venhamos temer, mas que venhamos nos alegrar porque fomos salvos de tamanha condenação, e que venhamos pregar aos nossos colegas de faculdade, nossos colegas de trabalho, à nossa família, de que estão condenados, mas há uma esperança em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso, porque ou nós aparecemos diante do juízo com as nossas obras, ou aparecemos com as obras de Cristo Jesus. E um versículo que esclarece bem a nossa condição longe de Cristo é a Epístola de Paulo à igreja em Éfeso, no seu capítulo 5, no versículo 5 ao versículo 6, que diz o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que venhamos pregar com toda a nossa vida, e que venhamos nos alegrar e render louvores a Deus por tamanha salvação que Ele nos deu. Mediante isso, eu os pergunto mais uma vez: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus, e contra a sua justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados, e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Oremos ao Senhor.